Bom, hoje eu vou falar de um mangá que eu considero ele bem diferenciado, pois se trata de um mangá onde o protagonista ele acabou se apaixonando por uma garota que ele viu no trem só uma vez. O engraçado é que o pessoal que pega o mesmo trem toda manhã acabou percebendo isso, e ficaram na torcida pra ele conseguir avançar com essa garota. Só que tudo isso depende dele, porque no fim das contas, como ele não conhece ela, ele tem que dar o primeiro passo. E o mangá que eu vou falar aqui hoje, esse que tá com o nome na tela, e não é um déjà vu, tá? Mas relaxa que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. Mas se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, beleza? E esse mangá começa em uma plena manhã de segunda-feira, até porque tinha muita gente indo trabalhar e também pra escola às pressas, porque se demorassem muito iam perder o trem. Então já temos um diálogo logo de cara que é tipo como se fosse a declaração do protagonista, que ele se chama Eiji Masuda e ele se apaixonou por uma garota. Só tem um pequeno detalhe, porque ele não conhece ela ainda, porque pra ser sincero, eles pegam o mesmo trem todos os dias. Então com o tempo, ele começou a ter uma quedinha por ela, foi tipo amor à primeira vista. E isso aconteceu ao longo do tempo porque eles pegam o mesmo trem todos os dias. Então são rostos que já são conhecidos, sabe? E foi aqui também que eu acho que esse mangá ele se diferencia um pouco. Porque além do fato basicamente desse casal ter um contato visual que foi que um gostou um do outro, as pessoas em volta que pegam o mesmo trem todas as manhãs acabaram observando os dois e perceberam que o Eiji ele gosta daquela garota. Ele é aquele tipo de pessoa que não consegue disfarçar o que sente, sabe? E eu também sei que eles não estão errados, porque basicamente a sinopse do mangá é essa. Inclusive, todas as vezes que eles pegaram o mesmo trem juntos, essa é a primeira vez que eles sentaram lado a lado. E nessa que eles estão sentados, no trem um do lado do outro, tem uma mulher ali que se chamam de secretária, um outro que chamam de gerente e basicamente dois figurantes. E eles ficam observando aqueles dois que, com certeza, eles pensam que um gosta do outro pela forma como eles estão se comportando. E aquele velho já estava ansioso só de pensar naquele momento. Ele queria que o Eiji se declarasse logo. E foi então que volta 4 meses atrás para explicar tudo o que aconteceu até chegar nesse momento. O Eiji sobre ela, ele só ficou curioso no começo porque ele achava ela uma garota bonita. E ele percebeu inclusive que ela era de outro colégio pelo uniforme. E aquele pessoal que eu falei antes que estava observando eles perceberam o quanto ele estava observando aquela garota. Só que nesse começo pelo menos, eles deixaram pra lá. E depois disso, acabou passando um mês que o Eiji pegou aquele mesmo trem, só que dessa vez tanto ele quanto aquela garota não pegaram o mesmo trem. Inclusive o Eiji ficou procurando ao redor pra ver se encontrava ela. Ele até pensou por um instante que tinha pegado o trem errado, pra vocês terem ideia. E aquelas pessoas que observavam ele basicamente perceberam que ele estava procurando alguém e acabaram notando inclusive que aquela garota não estava ali. Então eles começaram a discutir que talvez fosse ela que ele estava procurando. Então após essa situação acabou passando mais 2 meses e foi então que aconteceu da primeira vez dela sentar ao lado dele. Pelo nervosismo estava muito na cara que isso mexeu com ele. E foi assim basicamente que todo aquele pessoal que pega o ônibus no mesmo horário também notaram que ele estava ansioso naquela situação. E foi só aí que eles perceberam que o Eiji, ele gostava daquela garota. Então depois que eles descobriram isso, basicamente virou um entretenimento pra eles, porque agora eles querem acompanhar o progresso desses dois, até começar a dar certo. E uma coisa inclusive que eu achei engraçada, é que aquele pessoal que fica observando, eles nem se conheciam. Eles fizeram amizade ali mesmo e até criaram inclusive um grupo no Zap, justamente pra conversar sobre aqueles dois, até pra não falarem próximo deles ali e acabarem descobrindo que estão falando deles, tá ligado? A secretária, por exemplo, ela tava doida que se declarasse logo pra ela. Só que a gente sabe que se ele se declarar pra alguém que ele não conhece, isso vai ser muito estranho. Inclusive, pra provar aquela tese, o velho acabou se declarando pra secretária, que ela inclusive ficou tão assustada que ela nem queria mais pegar aquele mesmo trem. Essa foi a forma que ele achou de mostrar como aquela situação seria estranha se ele fizesse isso. Só que ao mesmo tempo, o Eiji também queria puxar assunto com ela de alguma forma. Só que ele queria puxar um assunto pra conversar porque ele não queria que soasse tão estranho. Até porque puxar assunto com alguém que está do seu lado em um transporte público, sei lá, é uma situação muito incomum, tá ligado? Além que, sei lá, ela pode acabar interpretando errado e ele estragar a chance dele. E uma coisa que é engraçada é que aquele pessoal que estava observando, eles entenderam o plano do Eiji e estavam na torcida por ele. Até que ele acabou vendo um chaveiro no bolso daquela garota, que ironicamente, aquilo era um personagem que eles chamavam de Gashin, que provavelmente isso é uma referência a Genshin Impact, tá ligado? Então a legenda eu acho que tá dessa forma pra tá censurada. Mas o Eiji acabou vendo uma brecha pra puxar assunto, saca? Só que o problema é que tinha um velho na frente deles, que ele também jogava
jogava e vendo aquilo ele acabou puxando o assunto. Ele perguntou da garota se ela jogava, o que tirou toda a coragem do Eiji. Então eles estavam começando a conversar, o que estava praticamente virando amigo dela. Então pro Eiji acabar não deixando isso acontecer, ele acabou se metendo na conversa e fala que também jogava. Que eles entre aspas viraram amigos e até trocaram ideia para jogarem juntos. Parece que ele acabou agindo bem se metendo na conversa. Só que uma coisa que vale ressaltar, inclusive, que eles não entenderam, no caso o pessoal que tá observando ele, saca? Eles não sabem ainda se aquela garota gosta dele. Eles acham que ela tem uma quedinha por ele, só que isso não ficou claro. Porque aconteceu uma situação um pouco diferenciada quando o Eiji saiu do trem. Porque quando ele desceu, ela acabou ficando um pouco triste. Porque ela pensou basicamente que aqueles dois estavam falando com ela, saca? Ela até tinha ficado empolgada de achar que estavam falando com ela. E ela solta isso em voz alta que o pessoal que estava observando ali acabaram ouvindo. E a forma como ela agiu também deu pra perceber. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte, e pra sorte do Eiji, eles acabam sentando perto um do outro de novo, que pra ser sincero, o Eiji tava um pouco inseguro sobre isso, porque depois do que rolou no dia anterior, ele pensou que talvez ela ficasse enojada de sentar ao lado dele. Isso foi um pouco de paranoia com insegurança, porque é tudo da cabeça dele. Ele achou que por falar que gostava daquele jogo, ela pensaria que ele é estranho, saca? Só que o que ela pensou naquele momento era o quanto ela tava animada do dia anterior, por acharem que estavam falando com ela, mas acabou não acontecendo. E enquanto isso, aquela plateia que ficou observando eles, estavam conversando sobre aqueles dois e tava até engraçada a forma como estavam falando, porque eles estão ansiosos pra eles darem certo, porque pra eles é como se fosse uma novela. Então eles conversando no grupo do Zap, até porque eles não podem falar em voz alta, até porque senão vão perceber que estão sendo observados. Só que o engraçado é que a opinião deles sobre o Eiji não estava totalmente errada. Eles perceberam que ele estava bem constrangido de tentar conversar com ela, e com um pouco de medo, até porque ele não quer que ela ache ele estranho. Então aquela plateia acabou observando que talvez o Eiji, ele já teve alguma decepção amorosa, assim como eles, e que talvez seja por isso que ele também perde a coragem às vezes, saca? E eu confesso inclusive que essa piada foi boa, só que a secretária acredita que eles têm muita compatibilidade, e que só precisam de um empurrão para darem certo. Só que a garota é muito tímida, o que dificulta um pouco. E na perspectiva deles, eles também estão decifrando inclusive se ela gosta dele mesmo ou não, porque basicamente ainda tem essa dúvida. E foi aí que aconteceu uma coisa bem inusitada, porque aquela garota estava lendo o livro enquanto ela estava sentada, e pareceu inclusive que ela estava dando um recado pro Eiji. Tinha um bilhete escrito nada mais nada menos que "eu também gosto de você", que isso acabou chocando basicamente não só o Eiji, como todo mundo que tá ali na torcida. Só que tem um porém, porque aquela garota, ela não tá passando um recado pro Eiji, porque aquele papel basicamente é a capa do livro. Aquilo é só um romance que ela tá lendo e a capa é daquele jeito, tá ligado? E apesar do choque inicial, o Eiji acabou percebendo logo em seguida que aquilo era só a capa de um livro, então era melhor se controlar. Até porque é aquela história, eles nem se conhecem ainda, então é bem fácil deduzir isso. Até porque ele nem sabe se o que ela sente é recíproco. Apesar que observando os dois, aparentemente é sim. Só que saindo do trem, aquela garota pega o rumo dela e vai pra escola e acaba encontrando ali uma amiga. E só agora descobrimos que o nome da protagonista é Nayu. E a amiga dela acabou perguntando se ela tá lendo romance como sempre. Então pela forma como ela fala, isso até que é comum. E o engraçado inclusive é que esse romance que ela tá lendo é um caso muito parecido com o dela, porque basicamente é de uma mulher com um homem que pegam o mesmo trem juntos e acabaram sentando lado a lado. E eles acabaram se interessando um pelo outro. Então só eu acho que já dá pra perceber uma ironia, né? E pareceu inclusive por um flashback que a Nayu teve, que o Eiji, ele já tinha ajudado ela quando ela praticamente quase caiu, só que talvez ele nem se lembre disso. Só que agora sim, através desse pensamento da Nayu, é que a gente percebe que ela também gosta dele. Só que o engraçado é que aquele pessoal que observa eles acabou se reunindo. E eles lamentam que aqueles dois não tenham conseguido conversar. E eles estão ali sendo que deveriam estar no trabalho, tá ligado? E esse pessoal com certeza chegou atrasado. Só que indo pro dia seguinte, o Eiji estava em maus lençóis, porque ele esqueceu de fazer a lição de inglês. E tudo isso porque ele tava pensando demais na Nayu. E o pior de tudo é que a mãe dele tava mandando ele dormir pra ele não ficar tão cansado no dia seguinte. E sendo sincero, se ele chegasse cedo na escola, ia dar tempo dele fazer as tarefas. Só que o único problema nisso é que ele não pegaria o mesmo trem que a Nayu. Então ele tava motivado que mesmo que ele passasse a noite inteira fazendo essa atividade, ele ia passar a noite toda fazendo pra ele terminar ainda naquele dia, que era pra não pegar um trem em um horário diferente, saca? Só que como a mãe dele havia previsto, ele realmente ficou cansado no dia seguinte. Ele pegou no sono no trem e se apoiou no ombro da garota que ele gostava sem querer. E aquele pessoal que tava ali em volta que acompanha essa saga, ficou em choque com a situação quando perceberam que ele dormiu no ombro dela. Então é quando o Eiji, ele pediu desculpas pra ela, e essa foi basicamente a primeira interação entre eles. Mas ficou um clima meio constrangedor depois dessa situação. E então foi quando o pessoal começou a fofocar ali pelo celular por conta do que aconteceu. E eles estavam meio tristes pelo garoto não ter conversado direito
direito com ela, saca? E também porque o Eiji não queria incomodar ela, porque era assim que ele tava se sentindo. Tanto que ele tava fazendo de tudo pra se manter acordado, que era pra não cair no ombro dela novamente. E quanto mais ele tentava, né, ficar acordado, ele começou ali a ficar cambaleando pra se controlar. Só que a parte mais engraçada é que aquela plateia tava na torcida pro Eiji se apoiar no ombro dela de novo. Enquanto ele tava se esforçando ao máximo pra isso não acontecer, sem perceber o Eiji, ele acabou pegando no sono de novo. Por sorte, ainda não tinha chegado a estação dele, mas ele ficou preocupado, porque ele não queria ter se apoiado nela de novo, porque o medo dele era tipo, sei lá, que ela ficasse incomodada com isso, e por conta disso, ela não queria sentar perto dele de novo. Então ele começou a admirar o céu só pra não correr o risco dele cochilar. Só que o engraçado disso tudo é que aquela plateia percebeu que ele tava se esforçando pra se manter acordado. E foi então que o Eiji percebeu uma coisa que inclusive eu percebi faz tempo, que era só basicamente ele se apoiar na janela. Assim ele não encostaria nela sem querer de novo, tá ligado? E foi então isso que ele acabou fazendo e sem perceber ele pegou no sono mais uma vez. O que eu achei engraçado é que aquele pessoal acabou ficando indignado, porque ficou parecendo que ele queria ser cavalheiro pra não se apoiar nela. Eles estavam torcendo realmente pra ele se apoiar na Nayu, tá ligado? Mas o universitário que tá com eles acabou falando pra eles ficarem tranquilos, porque era só deixar a força centrífuga fazer o resto, porque quando o trem fizer a curva, eles vão se inclinar. Então com certeza o peso dele vai pra cima dela, saca? Então era só esperar a primeira curva que isso ia acontecer. E o pior de tudo é que ele tinha razão, porque o Eiji, ele tava se inclinando pra cima da Nayu. E foi engraçado porque eles estavam na torcida como se fosse o jogador quase fazendo um gol, tá ligado? Tava todo mundo ali louco pra isso acontecer. E parece que realmente acabou rolando, só que o Eiji acordou bem na hora, o que obviamente acabou sendo uma pena. O que depois dessa segunda vez, o Eiji acabou ficando preocupado, porque se ela ficasse se sentindo desconfortável, ela não vai mais sentar perto dele de novo, saca? Mas enquanto o Eiji tava pensando nisso, a Nayu acabou cutucando ele e avisando que a parada dele chegou, porque como eles pegam o mesmo trem todos os dias, ela já percebeu o ponto em que ele desce. Então é quando ele desce às pressas do trem e acaba agradecendo ela por ter avisado ele. O que o Eiji, ele ficou bem feliz por ela saber o ponto em que ele desce, até porque se ela sabe disso, é porque ela observava ele. E além disso, também é a primeira vez que ela conversa com ele. Só que o problema é que a Nayu não enxergou dessa forma. Ela começou a ficar preocupada dele achar ela uma esquisita, porque como assim ela sabe a parada em que ele desce, saca? Ela basicamente olhou por esse lado dele ter achado ela uma estranha. Só que se ela soubesse o quanto que ele ficou feliz só dela saber disso, essas coisas nem passariam pela cabeça dela. E o engraçado é que a plateia inclusive ficou bem feliz, só pela Nayu saber a parada em que ele desce, tá ligado? Que eles ficaram até preocupados inclusive de ter perdido alguma coisa. Até perguntou se alguém gravou aquela situação, que obviamente não gravaram. Até porque seria muito estranho se alguém fizesse uma filmagem daquilo, tá ligado? Só que no dia seguinte, o Eiji acabou vendo o horóscopo na TV, que pessoas do signo Câncer ficariam mais próximos da pessoa ao lado dele, desde que essa pessoa dê o primeiro passo e converse com essa pessoa. E só pra constar, o Eiji é do signo Câncer. Só que o engraçado é que aquele pessoal da plateia também tava vendo TV, e eles não sabem que signo que o Eiji é, porém, eles estavam torcendo pro Eiji ser de Câncer, justamente pela coincidência daquela situação, já que normalmente o Eiji, ele senta perto da Nayu, tá ligado? Inclusive, eu acho até que eles não sentam perto do Eiji pra justamente não desencorajar ela de sentar perto dele, saca? Então eles estavam torcendo pra alguma coisa acontecer nessa manhã. Só que no caminho pro trem, o Eiji tava pensando que ele tinha que agradecer ela por ter avisado ele pra descer no ponto correto. Só que ele também tava pensando na previsão do signo. Afinal, ele achou o assunto perfeito pra puxar assunto com ela, saca? E quem sabe iniciar uma conversa e também, se der tudo certo, ele fica mais próximo da Nayu. E o Eiji acredita que mesmo que essa previsão esteja errada, ele quer tentar isso por conta própria, então é hora de ter coragem. Então o Eiji percebeu que alguém sentou ao lado dele, só que antes dele olhar, ele já vira dando bom dia e tenta agradecer ela por ontem. Porém aconteceu uma coisa que ele não esperava, porque quem estava sentado ao lado dele não era a garota, e sim um velhote do Gashin. Então os planos do Eiji de ficar mais próximo dela acabou caindo por terra, que o pessoal ali começou a ficar desapontado e até começaram a conversar no zap, porque que tempo terrível pro velhote do Gashin aparecer, tá ligado? Ficou até difícil da garota sentar ao lado dele. Só que o engraçado é que o Tizão também é do signo de Câncer, então aquela situação que aconteceu na TV também estava favorável pra ele. Então mais ou menos era a ideia de fortalecer a amizade. Só que o engraçado é que a Nayu, ela até ficou um pouco afastada, não só porque o tiozão sentou ao lado do Eiji, mas porque ela também tava com vergonha dele pensar que ela é uma garota esquisita por conta do que aconteceu no dia anterior, sabe? E aquele pessoal inclusive tava incomodado porque eles acharam que ela ficou chateada porque o tiozão sentou perto do Eiji, saca? Nessa inclusive eu acho que eles deram uma boa viajada. E eles ficaram até com medo, porque se o Eiji e o velhote ficassem muito amigos, a garota ia ficar com medo de se aproximar e não querer incomodar os dois. E pode ser até um pouco pior, porque
porque o tiozão pode sentar perto do Eiji todas as manhãs. Assim eles perderiam seu entretenimento diário, saca? E esse painel deles imaginando isso, eu confesso que eu dei uma risada. Mas uma coisa que aconteceu é que eles começaram a falar de Gashin, e se empolgaram tanto falando disso, que inclusive era até da história da personagem favorita do Eiji. Então eles se empolgaram muito conversando sobre isso. E o pior é que a Nayu, ela queria se juntar à conversa, porque ela também começou a ficar interessada no jogo, saca? O problema é que ela era tímida demais e não queria incomodar. E o pior de tudo é que o povo ali tava achando que essa proximidade dos dois era o que tava deixando a Nayu incomodada. Só que era muito pelo contrário, porque ela só queria se juntar à conversa. E ela começou a jogar aquele jogo por curiosidade, mas ela começou a curtir ao ponto de querer conversar sobre o assunto. E o pior de tudo é que eles estavam imersivos nesse assunto do Gashin. Até o momento que o tizão acaba fazendo uma pergunta. Ele pergunta pro Eiji se ele pega o mesmo trem todas as manhãs no mesmo horário. O que preocupou todo mundo só por ele ter feito essa pergunta. Porque se eles pegarem o mesmo trem todos os dias, o Eiji com certeza ia sentar perto do velhote, o que é dificultado na Yu sentar ao lado dele. Então eles perderiam sua fonte de entretenimento diário, saca? Só que por sorte, aquele tiozão só pega aquele trem poucas vezes por mês. Então não tem risco deles se toparem com frequência, saca? E parece que até a Nayu ficou com medo, porque ela ia falar alguma coisa. Só que ele evitou falar justamente porque o tiozão acabou interrompendo. Então aquilo acabou sendo um alívio, que o pessoal em volta até ficou um pouco indignado. Porque por um breve momento, ele brincou com o sentimento de todo mundo ali, tá ligado? Até porque eles estão nessa saga de querer ver aqueles dois darem certo. E convenhamos que o velhote seria um empecilho se ele pegasse o mesmo trem todas as manhãs. Só que uma coisa que infelizmente acabou acontecendo é que a Nayu acabou ficando um pouco envergonhada, porque ela achou que atrapalhou eles no dia anterior. Então quando passou um dia após aquilo, ela acabou sentando até um pouco mais longe. E não porque ela tinha ficado enojada ou alguma coisa assim, mas ela ficou envergonhada demais pra olhar pra ele. Então ela não vai conseguir sentar perto do Eiji por um tempo, tá ligado? E uma coisa que tá me surpreendendo é que o autor tá conseguindo realmente fazer esse mangá funcionar. O que eu falei até agora são de 4 capítulos e cada situação que acontece é bem engraçada. Até porque eles nem conversaram diretamente ainda. E também que tá roubando bastante a cena é essa plateia que o autor colocou, porque criou uma dinâmica no mangá muito da hora. Eles são figurantes, mas deixa tudo muito divertido. Mas bora ver quando que eles vão conversar mesmo, que eu acho que não vai demorar muito. E claro, se querem que eu continue trazendo esse mangá, comenta aí Gashin que eu faço mais vídeos sobre ele, mas tem que comentar mesmo, beleza? Não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.